Mesmo no coração da Roma antiga, há quem já assista ao futuro. Bem-vindo às sombras do passado. Ele nasceu para continuar a era dourada de Roma, mas acabou sendo o arauto da decadência. Filho de um imperador sábio, Cômodo não herdou a razão, mas sim a loucura. Trocou o Senado pelas arenas, a diplomacia pelo medo, a grandeza pela própria imagem, e sua morte selaria não apenas o fim de um imperador, mas o começo da lenta e sangrenta queda de Roma. Hoje você vai conhecer a história trágica, violenta e humilhante de Cômodo, o imperador que mergulhou Roma no caos. E se você curte os grandes acontecimentos do passado, já deixa seu like e se inscreve no canal Sombras do Passado. O seu apoio é o que me inspira a trazer mais conteúdos e histórias épicas e profundas como essa. E compartilhe esse vídeo para que outras pessoas conheçam a história e deixe o seu comentário, pois é muito importante. Muito obrigado. Cômodo nasceu em 161 d.C., filho do imperador Marco Aurélio, talvez o mais filosófico e virtuoso entre todos os governantes de Roma. Mas enquanto Marco estudava o estoicismo e escrevia meditações, Cômodo era criado cercado de luxo, bajuladores e excesso. Ainda jovem, já era chamado de Imperador Futuro, mas Marco sabia, o garoto não estava pronto. Marco Aurélio passou os últimos anos de sua vida em campanhas militares contra as tribos germânicas. Cômodo estava com ele, mas pouco aprendeu sobre disciplina, sacrifício ou dever. Quando Marco morreu, em 180 d.C., Cômodo se tornou o primeiro imperador romano nascido no trono, não pela força ou escolha do Senado, mas por herança de sangue. Nos primeiros meses, Roma respirou aliviada. Cômodo parecia ouvir seus conselheiros. Paz foi assinada com os germanos, mas logo, o verdadeiro Cômodo se revelou. Cômodo abandonou as funções administrativas. O Senado, ignorado. Os generais, substituídos por favoritos sem mérito. Ele se declarou a reencarnação de Hércules, o semideus. Mandou cunhar moedas com sua imagem de herói divino. Ergueu estátuas com a cabeça de leão, como Hércules, e exigia ser chamado de Dominus et Deus, Senhor e Deus. Roma, sob o seu comando, virou um espetáculo. Roma, outrora governada pela razão e pela disciplina, agora era dominada pelo espetáculo da violência. Para Cômodo, o poder de um imperador não bastava. Ele queria ser visto como invencível aos olhos do povo, mas não na política e não na guerra, e sim na arena dos gladiadores. Durante anos, Cômodo treinou com armas reais, lutava contra escravos desarmados ou gladiadores subornados para perder, e cada vitória forjada era celebrada como uma conquista divina. Para se apresentar nos jogos, ele cobrava enormes taxas do Senado e do Tesouro Imperial. Cada aparição dele como gladiador custava a Roma o equivalente a milhares de libras de ouro. Enquanto o povo delirava, a aristocracia romana, a alma política da república, se corroía em silêncio, humilhada ao ver seu imperador rebaixado a um mero espetáculo de feira. Cômodo matou literalmente centenas de gladiadores na arena, e dizia que cada gota de sangue derramada reforçava sua condição divina. Ele mandou esculpir imagens de si mesmo como Hércules renascido, esmagando as serpentes da corrupção. O problema era que a verdadeira serpente era ele mesmo. O isolamento do poder absoluto é fatal. Para Cômodo, foi mortal. À medida que envelhecia no trono, seu medo crescia. Viu conspirações em cada rosto, traição em cada sussurro. Executou seus generais, assassinou conselheiros, mandou matar senadores sem provas, apenas por boatos. Seu próprio círculo de confiança, Márcia, a amante, Laetus, o chefe da guarda pretoriana, e Ecletus, seu mordomo, passaram a viver no terror constante. Ele rebatizou Roma, passou a chamar a cidade de Colônia Comodiana, renomeou todos os meses do ano com os seus próprios títulos. No auge de sua loucura, planejava reaparecer publicamente vestido como gladiador no Ano Novo para anunciar que seria o único cônsul e imperador eterno. Ele não governava mais Roma, governava um delírio. O período de terror e a personalidade macabra de Cômodo. À medida que os anos avançavam, o brilho dourado da Roma imperial cedia lugar a um regime de sombras e medo. Cômodo não apenas desconfiava de seus aliados, ele os aterrorizava. Nenhum amigo era seguro, nenhum conselheiro estava a salvo.
Nenhum general, nenhum senador podia dormir em paz. A qualquer sinal, um sussurro, uma troca de olhares, uma ausência em um banquete, bastava para Cômodo assinar uma sentença de morte. Execuções sumárias se tornaram rotina. O medo circulava pelo palácio como um veneno invisível. Cômodo gostava de assistir à morte de seus inimigos com um sorriso sádico. Às vezes obrigava as famílias dos condenados a assistirem às execuções públicas. Ele se via como um novo Hércules, um purificador do mundo romano, mas na verdade era o flagelo de Roma. Em sua loucura, ordenou a execução de pessoas comuns, homens, mulheres, jovens, simplesmente porque não o reverenciaram da maneira que ele exigia. Roma, sob Cômodo, se tornou um lugar onde a vida valia menos que o aplauso forçado. A cada novo decreto, a cada nova purgação, mais a cidade eterna mergulhava no medo. Viver sob o domínio de Cômodo era viver esperando a próxima traição ou o próximo sopro de fúria imperial que viria a arrancar a sua cabeça. O Senado em silêncio e a semente da conspiração. Nos salões escuros do Senado, entre colunas silenciosas e olhares vazios, o medo era a única linguagem permitida. Os senadores, antes poderosos, agora curvavam a cabeça diante da loucura imperial. Sabiam que qualquer palavra errada, qualquer expressão de dúvida, seria suficiente para assinar a própria sentença de morte. Cômodo reinava absoluto, sim, mas seu reinado era construído sobre a areia do terror. E todos sabiam que um império do medo não dura para sempre. A cada banquete em silêncio, a cada ordem irracional, uma semente de traição era plantada. Márcia, sua amante mais próxima, Laetus, o comandante da guarda pretoriana, Ecletus, o mordomo imperial, todos em silêncio já tramavam sua queda, porque até mesmo aqueles que vivem nas sombras sabem que, diante da loucura sem limites, a sobrevivência exige sangue. Na noite de 31 de dezembro de 192, a conspiração finalmente se moveu. Márcia envenenou o vinho de Cômodo. Ele bebeu, sentiu-se mal, vomitou e sobreviveu. O plano estava arruinado, e agora Cômodo sabia que algo estava errado. Sem escolha, Laetus ordenou o plano B. Chamaram Narcissus, um gladiador aposentado, treinado para matar. Cômodo, ainda fraco, tentou resistir, mas Narcissus o estrangulou, lentamente, em silêncio, sem plateia. Assim terminou Cômodo, o último dos Antoninos, o imperador que deveria continuar a glória de Marco Aurélio, mas preferiu se tornar o próprio espetáculo da decadência. No final, não foram exércitos inimigos que derrubaram Cômodo, não foram rebeliões populares, nem mesmo os deuses que ele tanto invocava em suas loucuras. Foi o medo silencioso, a desconfiança enraizada, o veneno do próprio terror que ele plantou nos corações dos que o rodeavam. Cômodo morreu como viveu, isolado, traído e odiado. Sua morte não foi um golpe de justiça, mas o desfecho inevitável de um tirano que cavou sua própria sepultura. Uma vida que, quanto mais se agarrava ao poder, mais se afundava na insanidade. E assim, entre sombras e silêncio, Roma não celebrou. Roma apenas respirou. A morte de Cômodo marcou mais que o fim de um tirano. Marcou o fim da dinastia dos Antoninos e o começo de um século de crises, guerras civis e instabilidade. Um império forjado por gigantes começava a desmoronar pelas mãos de um menino mimado, ensandecido pelo próprio reflexo. Roma já não era invencível. E agora eu quero saber, você acha que Roma teria resistido mais séculos se Cômodo não tivesse enlouquecido? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal Sombras do Passado e compartilhar este vídeo com todos que amam a verdadeira história, para que possamos juntos manter viva a memória dos dias sombrios que moldaram o mundo. Você está no Sombras do Passado e nos vemos no próximo vídeo.